A todos, uma boa tarde. Meu nome é José Roberto Cipieri, eu trabalho na Promafeiras. A Promafeiras é uma empresa de promoção na área de feiras, onde nós temos cerca de 14 títulos diferentes, e um desses títulos é a Planet Franchise, uma feira digital e presencial focada no mundo das franquias. Tanto as franquias como os franqueadores têm participado dos nossos eventos, buscando novas pessoas que queiram fazer investimentos e focando todo o assunto de empreendedorismo, e a gente já tem feito isso já desde março. Estamos fazendo todo esse trabalho no Brasil, e amanhã, inclusive, nós vamos ter a nossa primeira edição presencial, vai ser aqui em São Paulo. Inclusive, as pessoas podem se agendar no www.planetfranchise.com.br/presencial para poder estar presentes nas marcas e assistindo, conversando e vindo fazer negócios aqui. A gente já vem fazendo esse trabalho há bastante tempo, e hoje nós estamos trazendo um assunto que acreditamos que seja muito importante para as marcas. As marcas, as franquias, elas acabam se construindo de várias formas, de várias maneiras, e uma delas é a parte da comunicação. E essa comunicação ela tem que ter um ingrediente muito forte, que é a parte da assessoria de imprensa. Portanto, hoje nós estamos com pessoas aqui que têm bastante experiência nesse assunto, nesse tema da assessoria de imprensa, da construção de marcas, do qual nós vamos falar a respeito disso. Mas antes eu queria apresentar para vocês aqui o Luiz Henrique Miranda, está com a gente, e o Miranda, ele é o assessor de imprensa da Planet Franchise. Ele vem divulgando a feira já nas várias ferramentas e plataformas que existem, e amanhã nós vamos ter feira, né, Miranda? Depois de tanto tempo dessa pandemia, desse pandemônio que tomou o mundo todo, amanhã nós vamos ter feira aqui em São Paulo. Quero agradecer aqui a audiência do Marcos Professiori. E amanhã, como é que está, Miranda? Tudo pronto para trazer a imprensa para cá? Tudo pronto, Cipieri. Eu diria o seguinte, que a despeito dos rumores de uma possível segunda onda por conta do incremento das estatísticas aí de contaminação, nós temos um marco na história das feiras de São Paulo, com a realização da Planet Franchise na Avenida Paulista, fazendo pulsar no coração da cidade, né, a retomada das feiras, e que não poderia ser diferente com o setor de franchise, que realmente tem a percepção clara do valor do branding, o valor da marca, e o quanto isso pesa em termos de reputação e credibilidade na realização de bons negócios. Então, não poderia ser menos emblemático do que isso. Planet Franchise retomando as feiras presenciais na metrópole, pulsando aí no coração da cidade, que é a Avenida Paulista, no Clube Homes, amanhã a partir das 13 horas. Verdade, vai ser amanhã a partir das 13 horas. Inclusive, nós temos 6 palestras que vão acontecer junto. Essas palestras são especialistas que estão trazendo informações do mundo das franquias, para que as pessoas que estão querendo aprender mais, entender mais e sentirem mais segurança em comprar um modelo de negócios pronto, possam estar presentes, e nessa presença podem apresentar, podem aprender e podem fazer perguntas. Ou seja, é o mundo voltando, é o mundo normal voltando, vai ser aos poucos, não vai ser de uma vez, a gente sabe que aqui é assim, que vai ser aos poucos, e que vai acontecendo. O Edson Cavalcante também está com a gente aqui, agradeço a participação. Enilton Justino, a Cris Freiria Medeiros também está com a gente aqui. Obrigado, Cris. Então, nós vamos falando desse assunto. E o Rafael Gamer, Gimeiner. É isso, Rafael? Gimeiner. Hein? Gimeiner. Ah, Gimeiner. Ele está com a gente aqui. Gimeiner. Eita, nome difícil. Isso. Rafael Miner. Ele está com a gente já há 8 anos, já atua no mundo de assessoria de imprensa com as franquias. Ele tem, se eu não me engano, 2 sites especializados dedicados nesse assunto. Também quero agradecer a presença aqui da Amanda Rodrigues, do Anderson Silva de Almeida. Muito bom vocês estarem com a gente aqui. E, Rafael, me diga uma coisa. Nesses 8 anos que você está atuando muito focado em franquias, como é que é a assessoria de imprensa para a franquia? As pessoas usam?
Quais são os benefícios? Que tipo de formato que se faz? E qual a importância da assessoria de imprensa na construção dessas marcas? Legal, José, boa pergunta. Primeiro, obrigado pela oportunidade. E só corrigindo a informação, eu tenho um site, tá? Que falo sobre franquias. Na verdade, foi editor de um outro, mas há um ano eu estou com o meu site, né, de franquias. Eu inclusive entrei nesse mundo de franquias por conta da necessidade das marcas de terem uma assessoria, né? Eu, até 8 anos atrás, a minha especialização principal era em automação industrial e robótica, né? Mercado que eu trago até hoje comigo. Mas há 8 anos eu acabei entrando, eu até brinco, eu falo que eu caí meio de paraquedas no setor de franquias, porque veio uma rede de franquia para mim, e aí eu comecei a gostar do negócio, eu vi que as empresas tinham necessidade, né? Tem muitas marcas que têm assessoria de imprensa, mas muitas marcas não têm, né? E hoje, quando a gente fala de assessoria de imprensa, a gente não fala somente da assessoria de imprensa, a gente fala da produção de conteúdo, porque a assessoria de imprensa, né, vamos colocar nas coxas aí, nada mais é do que o ganho de credibilidade de uma marca. E para que essa marca ela tenha ganho de credibilidade, ela precisa também, hoje, ser produtora de conteúdo, né? Não tem como fugir disso. Então, eu acabei fazendo vários contatos com várias empresas, consultores, e aí eu me acerquei muito do franchising, né? E aí comecei a ter mais contato com a BF, com a própria assessoria da BF, e aí eu comecei a navegar com mais intensidade no mercado de franquia. No ano retrasado, eu fui contratado para ser editor de um site de franquias, e aí eu acho que eu, né, peguei muito mais o tino da coisa, passei a gostar mais ainda, e no final do ano passado, eu tive um problema com esse site, acabei saindo e abri o meu, que aí hoje a gente está tocando ele aí, devagarzinho, mas a gente, né, um ano é pouco tempo ainda, mas ele está indo bem, porque o setor ele tem necessidade disso, né? E aí a divulgação da marca, pela assessoria de imprensa, vai trazer essa visibilidade para as marcas, ainda mais hoje, em época de pandemia, né? O que as pessoas procuram? Muita gente perdeu emprego, muita gente tem um dinheiro lá para investir, só que não tem muito dinheiro, ou tem uma quantidade boa de dinheiro, mas quer fazer uma reserva. Então, a gente tem muitas marcas aí com investimentos baixos, que elas trazem retorno, lucratividade, mas se a gente não divulgar, se a gente não falar das marcas, como que as pessoas vão saber, né? Como que as pessoas vão conhecer? Então, aí que está a importância da assessoria de imprensa essencial. Muito bem. E sob o ponto de vista do franqueador, né? Como é que vocês avaliam essa experiência? Desculpa, eu não entendi, a sua pergunta veio cortada. Estou dizendo, sob o ponto de vista do franqueador, né? Como é que a assessoria, qual é a percepção de relevância da assessoria de imprensa? Na visão do franqueador, temos dois franqueadores, né? Pro franqueador, o franqueador é assim, a gente tem uma questão muito forte com o franchise, que é assim, muitas franquias e muitas redes, elas, apesar do setor ele ser forte, consistente, né? Por exemplo, nessa pandemia, o setor de franquia ele teve perdas, óbvio, como todos os setores. Mas é o que menos perdeu, é o que mantém maior segurança. Mas, de qualquer forma, o mercado sente, né? Então, acho que o principal ponto e problema dos franqueadores, das redes, é o investimento, né? Porque a maior parte dos franqueadores que eu tenho contato, que eu converso, eles sabem o quanto isso é importante. E, assim, até dizendo pelo lado de redação, né? Como a gente diz no jornalismo, você tem os dois lados do balcão, a assessoria de imprensa e a redação. No lado de cá do balcão da redação, eu vejo, assim, a maior parte das redes grandes tem assessoria de imprensa, tem uma agência de comunicação para fazer esse apoio, porque eles entendem a importância disso, né? Então, eles vão tentando adaptar a realidade deles. Eu tenho várias prospecções em andamento pela assessoria de imprensa, de redes, e esses franqueados que me procuram, a dor deles olha, eu não tenho muito dinheiro para investir, ou eu preciso segurar um pouco, porque, né, a gente foi pego agora meio de surpresa com a pandemia, mas eu quero fazer porque eles entendem a importância. Eu preciso colocar minha marca em evidência. E eles sabem que a assessoria de imprensa, como a gente diz, é uma aparição espontânea. Então, ela traz muito mais retorno do que um anúncio, do que, né, de repente, você fazer uma propaganda sua no próprio Facebook.
Então, eles sabem o quanto isso é importante para a marca. Mas por falar em marca, Rafael, quero agradecer aqui também a audiência de Sérgio Martins, de Marili Miranda, obrigado por vocês estarem com a gente. Mas o André Justino, ele é da Startup Win, uma marca importante, inclusive, de várias startups, um projeto novo, que não é tão novo também, né, André? Já está há um tempinho já no ar, e o André já está lá de Araxá conversando com a gente, e ele tem uma experiência muito grande nessa área de imprensa, na área de jornalismo, já trabalhou na mídia, e hoje ele está à frente dessa startup, da Startup Win, trazendo essa franquia, é um franqueador, e ele tem bastante experiência nessa área. E como é que vocês estão, André, atuando com esse assunto de comunicação dentro da Startup Win? Também fale para a gente um pouquinho de como é que é a startup, o que ela funciona, como é que é o produto, como é que alguém que está nos assistindo pode se interessar e fazer negócio com você. Obrigado, Savieri. Eu acredito muito em assessoria de imprensa. Primeiro, eu vou destacar a importância desse webinar. Quando eu fui iniciar o Startup Win, a primeira coisa que eu fiz, uma agência de propaganda e também uma assessoria de imprensa, o Luiz até que nos atende, porque nós precisamos sermos profissionais em tudo que nós vamos fazer. Quando você vai construir uma casa, você tem que ter um bom engenheiro, um bom arquiteto, você tem que ter os profissionais para fazer. Então, a construção da marca não pode ser ao acaso, tem que ser profissional. A Startup Win nasceu tem pouco tempo, nasceu no início da pandemia, bem no início da pandemia, e nós estamos muito bem, graças a Deus. Nós somos uma franqueadora de startups. Nós estamos com 7 franquias no Brasil e temos uma em Portugal, uma franquia master em Portugal, e pelo caminhar da carruagem nós teremos uma em breve nos Estados Unidos também. Nosso modelo de negócio é escalável, é disruptivo. Nós pegamos o que tem de bom na franquia, o modelo de franquia, segurança jurídica, todo o processo bem definido, e o lado bom de startup, que é crescer rápido. Então, nós participamos de quase todas as feiras aí, estamos com vocês, né, Xavier? Muito contente aí com o profissionalismo de vocês, e volto a repetir, sem uma assessoria de imprensa, uma empresa, ela fica perdida. Nós temos vários casos aí de empresas que acabam sendo prejudicado na sua imagem, no seu brand, porque na hora de comunicar com a comunidade via imprensa, ela pipoca, ela perde a oportunidade. Então, é muito, muito importante a assessoria de imprensa para preservar o que a empresa é. Porque, às vezes, a imprensa, não maldosamente, mas, às vezes, por falta de conhecimento, distorce a realidade dos acontecimentos, né? Então, nós precisamos transmitir com clareza. Eu fui diretor de emissora da Globo, trabalhei com a Record também, trabalhei com várias emissoras de rádio, fui palestrante da Mirth. Eu vejo a carência que tem as empresas de investirem de maneira correta nesse aspecto, né, de assessoria. Então, obrigado. O Rafael também é um grande especialista, o Luiz, o Marcos está aí, um franqueado também de prestígio. Obrigado aí pela presença de vocês aí, esse webinar importante. Mas, André, só para a gente aprofundar um pouco mais no assunto, o Rafael e o Miranda, os dois já disseram para a gente que assessoria de imprensa é sempre alguém que você contrata para poder cuidar da comunicação da empresa. Então, é da porta da empresa para fora. São jornalistas, conhecem a imprensa, mas não conhecem a empresa e não conhecem o processo da empresa. Você tem alguém dentro da empresa que cria os conteúdos ou ele é ativado para poder criar esses conteúdos, para levar para fora? Porque não é o jornalista que vai conseguir extrair conteúdo da cabeça dele, ele precisa de alguém da imprensa. Então, vocês têm, dentro da empresa, um viés de contato com o assessor de imprensa para o lado de fora? Nesse caso, eu mesmo faço, porque eu sou o CEO da Startup Win, amo a parte de comunicação, eu tenho um contato direto com o Luiz, mas eu tenho a Ana Júlia, tenho o Guilherme, que eles devem estar participando aí com a gente, que eles ficam por conta de construir conteúdo. Então, a construção da marca depende muito, isso que o Rafael falou muito bem, gerar conteúdo, porque só propaganda fica cansativo e fica até feio. Você tem que fazer com que as pessoas criem a simpatia, criem um carinho, e façam como os clientes da Apple, né? Sejam torcedores e até admiradores da marca. Então, você constrói isso com conteúdo. Nós temos isso dentro, sim,
e queremos aperfeiçoar diariamente. Agora vamos lançar um blog, estamos melhorando o nosso site, que está fora do ideal, vamos aperfeiçoar. Essa pergunta sua ajuda todo mundo, né, CVR? Todo mundo tem que cuidar aí dos seus conteúdos, né? Porque a assessoria de imprensa, que na verdade a comunicação, que é o que você vai atingir do lado de fora, uma coisa é você atingir aquele cliente usual, outra coisa é você atingir um cliente que não é usual. Esse cliente de franquia, esse comprador, esse investidor, esse empreendedor, ele tem um dinheiro na mão, conforme o Rafael disse, ou ele recebeu uma herança, ou ele recebeu uma indenização porque ele foi mandado embora, ou ele é o pai de alguém que acabou de se formar na faculdade, então o pai vai patrocinar aquele menino ou aquela menina, e eles acabam indo procurar algum negócio. Daí, quando eles vão procurar um negócio, claro que a comunicação, a imagem da imprensa vai influenciar na compra, porque não é um cliente convencional. Então, nesse trabalho, vocês fazem a comunicação, não é só assessoria de imprensa, não é só o site, mas é todo um conjunto de informações que tem que estar alinhado. Se não tiver a assessoria de imprensa fala uma coisa e o site fala outra, dá tilt no caminho, né? Sim. Eu trabalhei numa agência de propaganda de Campinas e o diretor falava o seguinte: a gente tem 3 princípios do marketing: ser competente, parecer competente e ser arrojado. Então, a assessoria de imprensa e o marketing ajuda a parecer competente, ser atrativo. Então, como aconteceu a semana passada, teve uma pessoa que chegou até a Startup Win, e ele não queria esperar os 10 dias para fechar o contrato, nós precisamos de 10 dias aí depois da COF. Ele queria já fechar na hora, já queria ser franqueado. Esse tipo de situação nos agrada muito, mostra que estamos comunicando bem, mostrando o nosso potencial. Então, esse é o papel, eu vejo que é o conjunto, né, CVR, e vocês que são os grandes especialistas aí, para que as pessoas cheguem já convictas que querem fazer parte desse projeto. CVR, eu posso fazer uma colocação? Vai lá, Rafael. Então, dentro disso que vocês falaram, é tudo isso mesmo. Mas, Rafael, sua vez. Não, desculpa. Tudo isso mesmo que vocês colocaram. Eu acho que tudo que o André falou faz todo sentido, e é muito importante porque ele é o cliente, no caso, né? Então, ele falou coisas que não saiu da minha boca como assessor, né? Mas dele como um cliente de assessoria de imprensa. É uma coisa que, assim, eu acho que é importante deixar claro, né? Até eu vou falar como é o meu trabalho na minha agência, a agência Vitalcom, porque você questionou sobre o jornalista ou o assessor não conhecer a empresa, né? E isso é uma coisa que é muito importante deixar bem claro, né? Nós somos os especialistas para fazer o trabalho, para colocar o nosso cliente na imprensa, para ter o contato com a imprensa e colocar esse cliente nos veículos da forma correta, né, e da melhor maneira possível. No entanto, o assessor de imprensa ele não trabalha sozinho, né? Aqui na agência Vitalcom, a gente trabalha com parceria. Todos os meus clientes são os meus parceiros. Então, tudo que eles têm de ideia, de sugestão, eles me passam. E aí a gente conversa, a gente, né, sempre tem brainstorming para entender como que a gente pode posicionar a informação que a gente tem, porque ninguém melhor para conhecer a empresa do que o próprio cliente, né? Então, esse trabalho de assessoria de imprensa é um trabalho conjunto entre a empresa e o cliente. O cliente que contrata uma assessoria de imprensa só com essa mentalidade, o cara é especialista, ele vai fazer por mim, e ele larga a mão, ele não vai ter sucesso com o trabalho. Ele tem que ser parceiro da assessoria, e a assessoria tem que ser parceira do cliente também. Você tem que construir junto, não tem jeito. E tem alguém que construiu junto uma marca e com essa construção fechou mais de 300 franquias, fez um trabalho espetacular e muito baseado na assessoria. Marcos Mendes, da 360 Franchise, está com a gente aqui, e ele usou e abusou da assessoria de imprensa num projeto automotivo. Como é que foi, Marcos Mendes? Conta para a gente como é que foi esse processo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês, Miranda, Sevieri, Rafael, André, Josevaldo agora entrou aqui com a gente também, né? Grande prazer estar com vocês. Só para passar aqui para a nossa audiência rotativa, amanhã teremos a feira, né? Franchising, Planet Franchising,
lá na Paulista, no Clube Homes. Estaremos lá expondo, estaremos lá também palestrando. Nossa palestra fala sobre como investir em franquia com segurança. Então, todo mundo que está aqui assistindo, será um grande prazer receber vocês lá na nossa feira, tá bom? E, Sevieri, sim, exatamente, eu trabalho com assessoria de imprensa há mais de 10 anos, né? Logo que eu comecei com a marca, né? Eu sou fundador da marca Aquazero. Logo no começo a gente já colocou a marca com assessoria de imprensa, e eu posso dizer o seguinte, tudo que foi a Aquazero e é até hoje, né, já não está mais sob o meu comando, eu vendi a marca em 2018, hoje está com uma outra empresa, mas tudo que foi construído na marca com certeza foi através de assessoria de imprensa. E eu posso citar 2 grandes casos que fez com que a gente tivesse um grande boom. O primeiro foi em meados de 2011, 2012. Foi a primeira vez que a gente saiu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, na TV. E só aquela matéria fez com que a gente vendesse mais de 150 franquias, mais ou menos, em torno disso. E foi uma mídia espontânea, né? Um release feito da assessoria de imprensa, apresentado para o pessoal do Pequenas Empresas, e fez com que a gente aparecesse e ganhasse aí toda essa visibilidade. Aquilo mudou, foi um grande marco na história da Aquazero, porque a gente passou a ser visto de uma forma diferente. E um grande acerto da assessoria de imprensa foi na crise hídrica que nós tivemos, né? Acredito que foi em 2014, 2015, não lembro exatamente o ano que foi, mas foi por aí. A assessoria de imprensa fez uma comunicação muito boa também, e naquela ocasião eu diria para vocês que a gente foi para todos os veículos e todos os canais de TV, seja impresso, seja TV, seja rádio, a gente deu entrevista para todo mundo para falar o quê? De economia de água, que nós trabalhávamos com isso, né? Nós lavávamos carro com um copinho de água, e aquilo foi um tiro também super bem dado, e fez com que a gente vendesse também mais de 100 franquias também com relação aí à crise hídrica, né? Então, foi 2 tiros muito bem feitos e planejados junto com a assessoria de imprensa, e eu diria com toda certeza, toda a rede de franquia necessita ter uma assessoria de imprensa. Hoje nós continuamos trabalhando, né, com a 360 Franchise, nós temos aí um assessor de imprensa que atende às nossas necessidades. Inclusive, eu estou lançando novamente uma nova marca nesse segmento aí automotivo, e já tem todo um planejamento montado, releases prontos, e já inclusive comunicado a algumas empresas para quando a gente lançar, a gente já vai para um monte de lugar, entendeu? Então, é extremamente necessário. A construção de uma marca, ela é muito melhor quando feita através de assessoria de imprensa. E eu diria uma coisa muito importante, é um trabalho que as pessoas de fora imaginam que você é muito maior do que realmente você é. Isso eu costumo dizer, a assessoria de imprensa faz isso com você. Você pode ter um tamanho, uma dimensão X, mas através da assessoria de imprensa, isso aparenta ser muito maior. Porque você aparece em todo lugar, parece que realmente que você tem um corpo muito grande. Quer dizer, você acaba construindo uma imagem positiva e uma imagem ampliada do que você vem fazendo. Isso também acaba gerando internamente uma demanda que daí você é obrigado a crescer para atender. Então, quer dizer, a assessoria de imprensa puxa o crescimento da empresa, Marcos? Ô, Sevieri, eu vou dizer para você, no momento que nós saímos nessa matéria do Pequenas Empresas, foi algo que estava no planejamento, a assessoria de imprensa não prometeu quando ia sair, mas falou que vai sair, né? Por ter relacionamento e tudo mais, mas falou, a gente mandou release, vamos esperar que já sai. Mas não deu uma data. E nós tínhamos um plano de expansão de crescer no Sudeste. Então, nós estávamos crescendo em São Paulo, na época, nós tínhamos mais ou menos umas 50 franquias nessa época, e estávamos mais ou menos na região São Paulo, Rio, Minas. Quando apareceu no Pequenas Empresas, sem brincadeira nenhuma, no próprio domingo, começou a tocar o telefone que nem um louco e não parou mais. Eu acho que até hoje o atual dono da marca recebe
contatos vindo dessa matéria. Se você pega lá no YouTube essa matéria da época, ela deve ter quase 200 mil acessos. Até hoje devem ter contatos referentes a essa matéria. E a gente teve que mudar o plano de expansão, né, por conta disso. Então, o plano de expansão ele era Sudeste, ele passou a ser nacional por conta disso. E é claro, você tem que criar todo um background para conseguir crescer daí neste caso, né? Não é só vender, você tem que saber da assessoria, você tem que saber dar treinamento, suporte, etc. De repente o tiro pode sair pela culatra. Nesse caso, graças a Deus, deu tudo certo, mas se não feito de forma correta, planejado, pode sair pela culatra o tiro. Também quero agradecer a audiência aqui da Bruna Castilho, do Ronaldo da Silva, estão com a gente aqui, e o Josevaldo Alves, ele está com a gente, ele comanda uma marca chamada Fridays Food, que é o frango frito no balde, uma coisa muito boa para quem não comeu ainda, experimente, vão adorar. Ele também ele teve contato com o mundo da franquia, desenvolveu essa franquia, preparou seu projeto, já está saindo, já está fazendo, está tendo seu sucesso. E, Josevaldo, conta para a gente como é que vocês estão usando a assessoria de imprensa na Fridays, como é que isso funciona e como é que resultado que vocês estão tendo. Bom, primeiro eu poderia lançar uma pergunta aí para o André Janine, né? Está me ouvindo? Estou me ouvindo sim, fala um pouco mais. Sim. Primeiro eu queria lançar uma pergunta aí para o nosso colega aí, que eu vi que a expertise dele é assessoria de imprensa, André Justino. André Justino. Eu ouvi muito falar Justino. Isso sobre a importância da assessoria de imprensa, tá? E o que você me diz aí, até o colega também, o Marcos, comentou, acho que foi o Marcos que comentou, sobre a questão do gestor ele contratar, né, a assessoria de imprensa e ele não contribuir, ele achar que a assessoria de imprensa é simplesmente ela que vai dar o norte da empresa, que vai criar, né? Até que ponto vocês, né, como assessoria de imprensa que são, né, que tem expertise disso aí, pode estar influenciando para que essa pessoa que não tem esse feeling, né, não tem essa percepção, ela pode ser instigada por vocês. Como é que seria essa questão aí? É interessante para vocês pegar um cliente nesse nível? Ou vocês fazerem o cliente? Como é que... Então, assim, nós na Startup Windows, Evaldo, porque eu sou cliente do Luiz. O Luiz é nossa empresa amigo que nos atende. O Luiz é assessor de imprensa. Eu acho que esse envolvimento nós, que somos o franqueador, juntamente com a assessoria de imprensa, é importantíssimo, porque o que dá certo é o factual. O Marcos comentou agora há pouco de pequenas empresas, grandes negócios, teve um ótimo resultado, e nós tivemos uma matéria, Marcos, e todos, né, assim, a matéria no UOL, que foi fantástico também. Deu tanto lead que nós tivemos problema para atender também. A quantidade de pessoas entrando em contato, ligando, foi, sim, fantástico. Então, nós temos que estar preparados, quando a gente tem uma boa assessoria de imprensa, também para aproveitar os leads que aparecem. Depois que vender, para atender os clientes. Tem que ser muito responsável, né, Marcos? Nós estamos em pleno crescimento e sem assessoria de imprensa seria impossível. E sem esse apoio, essa ligação muito próxima, assessoria de imprensa com a empresa, no caso da Startup, em que nós somos muito dinâmicos, cada dia tem novidade. Todos os dias tem startup novas conosco. Então, o Luiz acabou sendo um parceiro, um amigo, de tal forma que as startups hoje estão pedindo assessoria de imprensa. Nós estamos estudando a possibilidade de montar uma empresa especializada em assessoria de imprensa só para startups. São 14 mil startups no Brasil e nós estamos aí com esse projeto. Obrigado pela pergunta, José Valdo. Josevaldo, então, assim, a minha contribuição, o que o Roberto diresse, pode perguntar. Só contextualizando um pouco o que o André falou, e respondendo a sua pergunta, assim, a assessoria de imprensa, ela normalmente vai trabalhar em 4 mãos com a empresa, né?
A assessoria de imprensa é a empresa, vamos dizer assim, que vai comunicar para a imprensa, para o cliente, uma posição da empresa. É claro, você, como cliente, vai direcionar algumas coisas e você, claro, também vai receber uma mentoria dessa assessoria de imprensa, como que você deve comunicar e deve se portar. Mas, normalmente, é algo que se faz em 4 mãos. E outra, o resultado de uma assessoria de imprensa, ela não é na hora, salvo raras exceções. Normalmente você leva 1, 2, 3, 4 meses para que ele comece a distribuir esse release e a imprensa comece a entender que aquilo é positivo e faz as publicações. Né? Normalmente é assim que acontece. Legal, legal. Posso complementar também? Vai, Rafael. Legal. Então, tudo isso que o Marcos e o André falaram é exatamente isso. Achei muito importante que o Marcos falou sobre o tempo, que isso é até uma coisa que antes já veio na minha cabeça. É assim, pode acontecer de você ter resultados imediatos, mas no geral não. Né? Porque eu até falo que a assessoria de imprensa são 3 etapas. A primeira, que é a assessoria e o cliente se conhecem, eles estruturam a estratégia de trabalho e comunicam isso para a imprensa. E depois que começa o trabalho efetivo para a geração de resultados. Eu tenho um cliente que ele tem muito desejo de aparecer no PEGNI na TV, né? A gente está caminhando esse trabalho para isso, mas ele já apareceu no site, agora vai aparecer na revista do PEGNI, né? Tá para entrar no UOL também, né? Porque é um trabalho que ele foi feito para isso, dessa forma, mas isso levou mais ou menos 2 meses para começar a acontecer realmente, né? Então, o trabalho de assessoria de imprensa ele tem que ser um trabalho contínuo e constante, porque ele é ganho de credibilidade da imagem, tanto que tudo que o André e o Marcos estão falando tem relação com isso, não são trabalhos pontuais, vou contratar assessoria de imprensa 2, 3 meses, dali 6 meses eu contrato de novo. Não, ele tem que ser um trabalho feito constantemente para que você tenha essa comunicação com a imprensa, para que toda essa imagem trabalhada, como o Marcos falou, a 4 mãos, ela seja ganhe estruturação por um período longo, e óbvio, né, se a empresa tiver condição de manter, para que isso perdure por muito tempo, porque para a empresa isso é muito importante dessa forma. Também quero agradecer aqui a audiência do Gabriel Emílio Silva, obrigado por estar com a gente aqui. O André queria falar alguma coisa. Ligar aqui, não, isso é importante. Nós estamos acostumados com marketing imediatista, né? Todo mundo aí quer fazer uma propaganda hoje, ter resultado amanhã. Isso não existe em assessoria de imprensa. É uma construção da marca, é a busca, e nós temos que ser atrativo para o cliente, mas ser atrativo também para o jornalista. Para a gente conseguir fazer uma matéria bem feita e o jornalista depois nos chamar de novo, e isso vai criando uma verdade. Então, essa verdade na mente das pessoas, porque somos bombardeados por inúmeras marcas, inúmeras situações, e quando você tem um trato muito especial com a construção dessa marca, a assessoria de imprensa é fundamental. Então, é só para destacar esse aspecto do imediatismo que hoje o cliente tem. Eu tive agência de propaganda, fui veículo, fui sócio de veículo, e hoje eu vejo o lado da assessoria de imprensa com mais facilidade, que eu vejo o conjunto, né? E as empresas normalmente buscam, e até falam, André, queria assessoria de imprensa, eu queria sair na Globo. Nós já demos entrevista nacional na Band, na Record, UOL, vários aspectos, mas o que é estratégia, conteúdo bem feito e uma assessoria de imprensa que tem relacionamento. Porque tem muitos jovens, fazem a faculdade, sabem escrever bem, mas não sabem o caminho das pedras também. O Rafael percebe nitidamente a competência, o Luiz já passou dos 20 de experiência, né, Luiz? Já. Tem quanto tempo de estrada, né, Luiz? Esse dia eu estava em São Paulo com o pessoal da Band News, e o pessoal elogiando muito o Luiz. Então, quando a assessoria de imprensa ela tem credibilidade, ou seja, leva conteúdos verdadeiros, sem maquiar, ela consegue levar mais e mais conteúdos. Se a assessoria de imprensa ela força a barra, ela exagera, ela distorce, ela quer agradar o cliente, ela perde, então, essa possibilidade de levar seus clientes pela porta certa, né? Então, é só esse destaque. Miranda, você tá doido para falar? Então, Sivieri.
Pois é. O gancho o André deu agora, falando dos meus 20 anos, né? De idade, né? Não é bem assim. Mas eu queria resgatar aqui a experiência do lançamento que nós fizemos de uma entidade que se chama ABF, Associação Brasileira de Franchise, isso em 1987. Foi muito interessante. Na época, o Ricardo Yang, do Yazid International, presidia a entidade, e era curioso que nós ligávamos, entrando em contato com, por exemplo, com o editor de negócios do Estadão, né, para contar para ele do modelo de negócio, da franquia, do franchise, e chegamos a ouvir assim, não, mas curso de francês não é comigo, né? Quer dizer, eu quero resgatar essa história para afirmar o seguinte: o grande cliente da assessoria de imprensa é o jornalista, não é? O papel que a assessoria de imprensa cumpre é justamente de relacionamento do assessorado com a imprensa, né? E a construção do conhecimento da informação bem feita resulta no cliente assessorado ser reconhecido como fonte de informação confiável. Eu diria que esse é o principal objetivo e a meta de uma assessoria, é incorporar o cliente na caderneta de fontes recorrentes do veículo. E isso é um trabalho, como disse o Rafael, não é um trabalho de propaganda, não é um trabalho que se confunde com a compra de anúncio, né? É um trabalho de relacionamento. Arriscaria dizer, inclusive, que a assessoria de imprensa evoluiu para o relacionamento com a imprensa, que é um importante stakeholder na comunicação integrada que as marcas mantêm aí no mercado. E fico muito, muito satisfeito de ouvir clientes com essa visão, porque eu já tive cliente que dizia assim: eu vou contratar assessoria que é mais barato que fazer anúncio, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, são funções complementares, distintas complementares. Mas realmente ainda a assessoria continua sendo o primo pobre dos 4 P's aí, né? Só complementando um pouco, o Miranda, contextualizando o que você está dizendo, eu cansei, cara. Já foram algumas vezes que eu fui fazer almoço com um repórter ou com o pessoal de redação de jornal, de TV e etc., para fazer relacionamento. A convite do meu assessor, cansei várias vezes, várias vezes. E é muito bacana isso, porque você passa o que é a sua empresa de uma forma até mais lúdica do que o próprio assessor, né? Ninguém sabe falar melhor do seu negócio do que você mesmo. E, lógico, o assessor está treinado para isso, mas esse relacionamento ele é muito, muito importante, sem dúvida. Quero agradecer também a audiência exatamente. do Gabriel Emílio Silva, também de Israel de Souza, que estão com a gente aqui. Muito obrigado. Rafael, sua vez. Legal, obrigado. Então, tanto o que o Miranda falou, como o que o Marcos falou também, né, é muito importante. Essa questão do Marcos, né, que ele falou que vai almoçar para fazer relacionamento, né, isso é importante. Tem muita marca e muito CEO de empresa que não entende. Às vezes você marca um almoço de relacionamento e o cara fala: pô, eu vou sair para almoçar para conversar com o jornalista e ele não vai falar nada de mim? Pode não falar agora, né, mas futuramente ele pode falar. Porque até dentro do que o André falou, né, o nosso relacionamento da assessoria de imprensa não é com o consumidor da marca, e sim com o jornalista. A gente não fala com o consumidor da marca, a gente fala com o jornalista. Então a gente tem que entregar para o jornalista de redação, né, o que ele tem, o que é interessante para o público dele, para o público dele ler, né? Então, se eu pensar no público do jornal, sei lá, Estadão, PEGNE, não necessariamente eu vou conseguir emplacar alguma coisa. Agora, se eu pensar no que o jornalista da redação de qualquer veículo ele tem interesse em receber para comunicar para o consumidor dele, a gente tem mais chance. E aí essa questão do relacionamento, né? Nós não temos contatos com todos os veículos do mundo, do Brasil, né? Mas o nosso trabalho é de relacionamento. Muita empresa pergunta para mim: você tem contato com esse veículo? Não, eu não tenho, mas eu sei como chegar no contato com esse veículo. Eu sei como chegar e como fortalecer esse contato, né? Então, isso que vocês falaram, eu acho que a base da assessoria de imprensa, de quem quer contratar uma assessoria de imprensa. Isso é a base. Isso qualquer empresa precisa entender. Isso precisa estar sabe? As empresas precisam ter isso como realmente base para contratar uma assessoria de imprensa.
Ô, Rafael, só um comentário aqui, só rapidinho, desculpa. Muito se está falando aqui de assessoria de imprensa para venda de franquia, que aqui é tudo franqueador, né? Então, a gente está falando de venda de franquia. Mas não necessariamente só para isso, tá? A assessoria de imprensa pode ser usada também para branding, né? Para você fortalecer a sua marca para vender o seu produto e conversar com o consumidor final também. Eu acredito que é um trabalho de duas mãos. Quando você faz um anúncio pago, vou lá pagar a capa de uma revista, pagar o site, a capa de um site, etc. Daí você está comprando um anúncio feito, pagando. Agora, a assessoria de imprensa, ele faz um trabalho geral, né? Exatamente. É assim, ó, eu até gostaria, né? É legal essa sua colocação. O importante também é os empresários entenderem o seguinte: a assessoria de imprensa, ela não é uma ferramenta de venda, ela é uma ferramenta de ganho de credibilidade. A venda, ela é uma consequência do ganho dessa credibilidade. Então, no final das contas, você pode converter em venda. E aí, voltando no que o Miranda falou, que é muito importante, que a assessoria de imprensa é só uma ferramenta. Eu costumo dizer que a comunicação de uma empresa, né, ela é uma roda, e aí ela tem, para ela rodar, ela tem esses elementos, que é publicidade, né, que é a publicidade mais antiga, tradicional. Você tem marketing de conteúdo, marketing digital, né, que engloba o marketing de conteúdo, a assessoria de imprensa. Você precisa de todos esses elementos funcionando para que a sua comunicação ela realmente gire de uma forma legal e que você consiga atingir todo o seu público. A assessoria de imprensa é só uma ferramenta para isso. Se você trabalha a assessoria de imprensa dessa forma que a gente tem conversado, né, com uma constância, tendo esse trabalho de entender que é um relacionamento com a imprensa, é óbvio que você vai acabar vendendo, né? E aí você aparece, por exemplo, até tem um jornalista amigo meu que ele fala que o UOL ele é bala de canhão. Então, se apareceu no UOL, você vai ter um aumento de leads, de pessoas interessadas no teu negócio. Mas também não é só isso, né? Porque hoje todo mundo está com o celular na palma da mão. Então eu falo, sei lá, da minha agência, a agência Vitalcom. Eu quero saber quem que é a agência, eu vou colocar no Google. Se não tem nada falando dessa agência, que credibilidade que eu tenho na empresa em si? Então eu preciso criar essa credibilidade. Porque não é porque você apareceu uma vez num veículo como o UOL, por exemplo, que você está na crista da onda. Né? Você está na crista da onda se você é um cara que é sempre visto, sempre lembrado, se os veículos se procuram, né, para falar, né, que nem o Marcos falou, que ele sempre é procurado para falar. Então, se você colocar, né, pesquisar, você vai ver que ele está ali, que ele está no mercado, e isso vai gerar mais credibilidade, né? E aí isso automaticamente gera venda. É isso aí. Mas uma questão que eu queria colocar é o seguinte: o Marcos está em São Paulo, o Miranda está em São Paulo, o Rafael está próximo de São Paulo, então vocês três estão próximos do grande centro de imprensa. O André, apesar de estar lá em Minas Gerais, ele tem um assessor dele em São Paulo. Agora, o Josevaldo Alves, ele está longe, ele não está perto de São Paulo. Você está em que cidade, Josevaldo? E como é que você daí consegue atingir a grande imprensa do Brasil? Eu estou em Itabuna, Bahia, né, que é um projeto que já tem 4 anos, e eu consegui agora, com a parceria com o Roberto e o Silvieri, através do Ronaldo, né? E assim, primeiro eu construí o projeto para entender sobre o projeto, né, para saber se realmente esse projeto ele roda, saber se eu posso colocar na mão do investidor e isso ter retorno. Isso durou 4 anos, para que eu pudesse começar uma parceria, né, com a assessoria de imprensa, né? E a primeira que eu estou fazendo é com o Roberto Silvieri, que estou gostando muito, né? Estou participando, né? E através do Ronaldo, numa webinar que teve, o Ronaldo estava participando, pegou meu contato, o Ronaldo Silva, que é parceiro aí do Roberto. Então, assim, a importância da assessoria de imprensa, eu reforço as palavras aí, que realmente para gerar credibilidade, né? A partir do momento que a gente esteja aí na mídia, que esteja aí fazendo, amanhã mesmo eu aceitei aí o projeto aí do Roberto, da Feira de Franquias, né? A presencial, né? Acho que é a primeira presencial, não é isso? Aceitei também fazer uma palestra sobre estratégia, porque isso é minha vivência, né? 20 anos aí trabalhando
com estratégia também, seja de produto, seja agora desse projeto que eu estou, mas que eu tenho a plena certeza que a imprensa, né, a assessoria, é quem vai jogar a gente no caminho para dar uma certa credibilidade, né, no mercado. E como o colega Rafael falou, quem não é visto não é lembrado, foi marketing, mas assim, é muito importante mesmo a gente estar atento, né, a todos esses detalhes, a estar sempre buscando essa assessoria, porque é vocês que estudam, é vocês que a gente tem até as ideias, mas como jogar, implementar essas ideias, né, mastigar elas para o consumidor, né, ou para todos os stakeholders, né, vocês é que sabem, porque eu tenho as ideias, eu posso criar, ligo, tá bom, vou jogar de uma forma, porque é essa forma que o consumidor vai ouvir e vai entender. Então, é vocês que vão filtrar isso aí, porque não adianta a gente ter a ideia, a gente pode ter a melhor ideia possível, mas se a gente não souber jogar essa ideia, né, filtrar ela e de forma segmentada, sei lá, a gente não consegue ter sucesso. E a imprensa, a assessoria de imprensa, como eu falei, a gente investe, mas a gente não vai mensurar, né? A gente não tem como mensurar a venda. Aquele consumidor veio porque foi um investimento normal que eu fiz. Não tem como mensurar, realmente não tem, né? Por isso que é um trabalho de longo prazo, a gente tem que entender isso. Às vezes poucos empresários entendem e quer que, não, eu vou investir ali na FM, né, sei lá, no Instagram, tem que vir rápido o resultado de venda, não é assim, né? A gente tem que esperar, porque é aquilo ali que vai fazer, né, o consumidor vai mentalizar, e o consumidor, ele para mentalizar, ele demora, ele tem que ver várias vezes, para ele entender, que o F aqui, ó, o F aqui que está no peito, é da Fraides. Então, eu tenho que massificar bastante para ele lembrar desse F, entendeu? Aí é onde a imprensa vai fazer esse brand, né? Vai formar esse brand, que é o orgasmo do marqueteiro, né? O brand de uma marca. Então, eu estou na Itabuna, né? Jogado no cantinho, mas eu estou lançando a minha primeira loja aqui de forma estratégica em Limeira, São Paulo. Aqui, se vocês olharem, aqui é a loja. Eu estou dentro de Tapumada aqui, né? Estou aqui em Limeira, que amanhã eu vou estar, vou hoje à noite para ir para São Paulo, para não ter nenhum imprevisto. Mas eu vou abrir agora em dezembro essa primeira loja, a loja própria, né? Para que eu possa montar isso, já faz parte do planejamento estratégico, essa loja em São Paulo. Eu acredito muito no mercado de São Paulo, que é 40%, né? Do PIB do Brasil, então é aqui onde a gente vai acelerar nosso negócio. Agora, para que eu acelere, eu preciso estar preparado, né? Para não bombar aí de franqueados e eu não ter condições de atender, né? Então, a gente vai começar a participar dessa feira e eu acredito muito na assessoria de imprensa. Não tenha dúvida disso. É por isso que eu estou aqui e estou acompanhando o Roberto Silvieri, ele é bem dinâmico, fiquei impressionado com o dinamismo dele, aproveitou, né? A pandemia, como a gente não pode olhar dificuldades, ele olhou oportunidades, né? Nessa pandemia. E aí ele lançou, saiu na frente e, graças a Deus, o negócio vai pegar rumo aí. De Itabuna para o mundo, Josevaldo, aí. Mas, gente, eu acho que hoje nós conseguimos, não vou dizer que nós estamos dando uma aula sobre assessoria de imprensa, mas nós conseguimos pontuar vários e muitos pontos que certamente vão ajudar muita gente do mundo da franquia a entender melhor essa grande ferramenta de trabalho de crescimento das marcas. Eu queria agradecer a todos vocês, vou pedir para vocês se despedirem e poderem dar também o seu contato. Se alguém quiser conversar com vocês para falar mais de negócios, por favor, diga como é que faz. André, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu conhecimento e pela sua oportunidade. Por favor, meu amigo. Obrigado a todos aí pela parceria, também aprendi muito hoje. E quero deixar meu contato. Se alguém quiser comprar uma franquia e ter muito resultado, entrar no mundo da tecnologia, de algo disruptivo, é a Startup Win. Então, se vocês pesquisarem hoje, os brokers do Brasil, a grande maioria tem indicado a Startup Win, porque nós somos realmente ímpares. Temos hoje uma franquia, apesar de pouco tempo já, uma franquia master em Portugal.
várias franquias no Brasil e, mais importante, os franqueados, nós todos muito satisfeitos com o resultado que nós temos oferecido. Temos uma Universidade Win, que ela ajuda a capacitar o nosso franqueado e seus profissionais. Então, meu telefone, se me permite, é 34 98896 6771. Podem me ligar, mandar um WhatsApp, que com muito gosto faremos novas amizades. Se não der negócio, no mínimo amigo. Obrigado, Rafael, obrigado, Marcos, obrigado, Josévaldo, e muito obrigado, Severo. Uma pena que o Luiz não está aqui no final conosco, eu sou fã de carteirinha dele, pelo que ele tem feito por nós, pela nossa marca. O Luiz chegou aí de volta, o Luiz Miranda. Voltei. Tive um pequeno probleminha, Severo, aqui com o sinal da internet, mas então, ainda bem que a gente tem um disaster recovery aqui. Marcos Mendes. Bom, eu agradeço muito a oportunidade, foi uma aula, assim, grandes especialistas aqui em imprensa, assessoria de imprensa, gostei bastante e foi uma grande honra fazer parte desse webinar. E nós somos uma empresa, né, de formatação e expansão de franquias, ou seja, transformamos negócios que não são franquias em franquias, criando toda o planejamento estratégico, instrumentos jurídicos, manuais, etc. E nós representamos diversas outras marcas, mais de 20 marcas, onde vendemos franquias para eles, né? Quem tiver interesse em investir nesse segmento, www.comprefranquia.com.br ou www.360franchising.com.br. Meu telefone é 11 São Paulo, 98635-9035. E eu espero todos vocês amanhã na Planet Franchising presencial, Avenida Paulista, Clube Homes. Estaremos lá. Obrigado, Marcos. Josévaldo. Abre o microfone. Meu nome é Josévaldo Alves, sou o CEO da Fridays Food Franchising, um projeto aí que é um dos melhores frango no balde, frango frito no balde, né, do Brasil. Vale muito a pena conquistar, adquirir essa franquia, porque vamos vender felicidades para nossos consumidores, né? A gente atender as necessidades dos nossos consumidores. Eu sempre digo que aqui a gente não está para vender produtos, e sim vender serviços, tá? Porque produtos de qualidade todo mundo busca ter. Se a gente não tiver um bom serviço também, não vai adiantar de nada. Gostei muito de participar aí, foi uma aula bastante, foi como o Marcos falou, né? O Rafael aí entende, o Luiz, o Roberto, né? Então, assim, o André. É bom a gente ouvir de pessoas para saber se a gente está no caminho certo, né? Em relação à imprensa mesmo. E realmente eu estou mais convicto ainda depois desse bate-papo aí que a gente teve hoje de pessoas aí que são especialistas, né? E junto com a Proma, né, vamos vencer, né, e tenho certeza que vamos ter sucesso em vender franquias aí nesse Brasil afora aí com a Proma, só fazendo feira de franquias. E não percam aí, quem estiver nos ouvindo aí, amanhã, às 13 horas até às 19 horas, tá? Vai ter palestras interessantes para a gente, né, trocar conhecimentos, trocar experiências. E um abraço a todos e obrigado aí, Roberto, pela oportunidade que tem nos dado aí para fazer esse riquíssimo troca de conhecimentos, essa rica troca de conhecimentos. E parabéns para você que sábado agora está inaugurando, é sábado ou é sexta, está inaugurando agora em Limeira a sua Friday Food aqui em São Paulo, aqui no interior de São Paulo. Parabéns, é a primeira de muitas que você vai ter, viu, Josévaldo? Parabéns. Rafael, meu amigo. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, poder falar da assessoria de imprensa. É muito importante, né? Eu já estou no mercado de jornalismo e comunicação há 20 anos, 15 deles dedicados à assessoria de imprensa. É algo que eu amo fazer e eu sei os resultados que podem gerar, né? Em 15 anos eu já tive bastante felicidade com os meus clientes, né? De conquistar muito espaço para eles, né? E ajudar a fazer com que o negócio deles pudessem crescer, desenvolver. Só, né, para deixar bem claro que, assim, ó, o mais importante para o empresário, quando contratar uma assessoria de imprensa, é ter humildade e empatia.
entender que nós somos os especialistas, mas também nós dependemos deles. E não adianta o empresário querer forçar a barra e dizer o que ele quer, porque nem sempre a coisa vai caminhar como ele quer que caminhe, né? Então, humildade e empatia é muito importante ao contratar uma assessoria de imprensa. Mais uma vez agradeço quem acompanhou ao espaço. Quem quiser falar comigo, o site da minha agência é vitalcomunicacal.inf, INF de informação.br, vitalcomunicacal.inf.br. O meu e-mail é rafael@vitalcomunicacal.inf.br. Pode mandar e-mail. Eu tenho muito prazer em falar com as marcas, até quem, né, muitas marcas já me procuraram para pedir orientação sobre assessoria de imprensa, para contratar outras agências, e eu converso porque eu quero fortalecer o meu mercado, e eu sei que com informação correta, os clientes vão contratar a agência que eles quiserem, né, que eles se sentirem mais confiantes para contratar, mas sabendo como que o trabalho tem que ser feito. Então pode falar comigo, e se vocês quiserem também acompanhar o meu site, é omundodasfranquias.com.br, e lá também tem meus contatos, pode me procurar, e obrigado para todo mundo. Doutor Miranda. Quero também muitíssimo agradecer, Silvieri, essa oportunidade. Acho que esse tema é relevante, tendo em vista que as feiras, de uma maneira geral, têm uma participação minoritária de expositores com assessoria de imprensa, não é? E é o que é um contrassenso, na verdade, porque a assessoria de imprensa ela precisa do fato para gerar notícia, e nada melhor do que a participação de uma feira, não é? Onde você potencializa a exposição da marca com os seus diferenciais, porque o tema do setor de interesse está ali reunido. Então, a feira é hoje, assim, a grande alavanca, né? Sempre foi, né? Para a divulgação jornalística dos expositores. Lamentavelmente, a gente tem estatísticas que mostram que cerca de 10%, 15% dos expositores, o que não é o caso da Planet Franchise, porque é todo mundo aqui ciente e cioso da gestão das suas marcas, né, e da importância da assessoria, mas fica o recado para outros segmentos que não têm esse modelo formatado, e, portanto, modelo de negócio formatado, então, portanto, acabam, muitas vezes, negligenciando no que diz respeito à contratação de assessoria de imprensa. Agora, para encerrar mesmo, eu queria pedir uma gentileza para o Josevaldo, mandar um grande abraço para o Ariel Figueroa, jornalista, radialista da tua terra, um grande amigo, viu? Valeu, vai passar sim. Tá. E eu esqueci até de passar meu contato aí, é 73, o WhatsApp também, 73991004355, ok? Então, quem quiser, só é chamar aí, que a gente está aqui à disposição para passar mais sobre a Fridays Food. Muito bom, André, da Startup Win. Mande um abraço para o Jansen, que não está com a gente. Ele está, nesse momento, dentro do avião, vindo para São Paulo, para participar amanhã do Planet Franchise. Marcos Mendes, 360 Franchise. Muito bom, muito obrigado. Vai ser um palestrante amanhã, está com a sua mesa lá, vai atender o pessoal. Josevaldo está vindo lá de Limeira para poder amanhã participar com a gente aqui em São Paulo, ter resultado. Rafael, que prazer, muito bom ter você com a gente aqui. E o Miranda também, 2 jornalistas de primeira linha que falam muito bem do mundo da franquia, do franchise, dos negócios, do desenvolvimento. Na verdade, as franquias e os franqueadores, é o Brasil que dá certo, o Brasil que continua dando certo. Gente, obrigado a todos. Tchau.